Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para te ajudar nos seus estudos, seja você estudante do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário, pesquisador, curioso das matérias de humanas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos finalizando esse tópico do nosso módulo de Sociologia, onde nós falamos até aqui sobre a formação social e a dinâmica das instituições em sociedade. Então hoje a gente está fechando esse tópico, tá? Caso você tenha perdido alguma aula, eu deixei tudo lá na nossa playlist, na playlist do nosso canal. Dá uma revisada para você ficar a par do assunto e poder discutir aqui com a gente sobre essa temática. Dúvidas você pode deixar também aí nos comentários, onde eu, como professor consultor, me proponho a te ajudar. E é isso, pessoal. Não posso deixar de pedir também a sua contribuição na forma de um like, não lhe custa nada. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito, divulgue os conteúdos do canal, porque é dessa forma que você me ajuda. É dessa forma que você ajuda a manter o canal na plataforma, mostrando assim, né, a relevância dos meus conteúdos aqui. E me motiva também a continuar. Já temos aí uma porção de videoaulas, mais de 100. O canal ainda é recente, 6 meses. E até aqui estou muito satisfeito com o resultado. E esse resultado não seria possível sem você inscrito, sem você divulgar, sem você compartilhar. E é dessa forma que juntos nós dinamizamos o ensino público. Essa é a principal função do canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Dinamizar o ensino público, torná-lo mais acessível, de fácil entendimento, com um professor consultor te orientando e com uma biblioteca de videoaulas que agregam todo o conteúdo escolar, todo o conteúdo acadêmico. Dito isso, vamos para a aula de hoje, finalizando aqui esse tópico, né? E dentro do conceito de instituições sociais, características e finalidades, podemos citar também, além dos que já foram citados ao longo dessa temática, clubes recreativos, empresas comerciais, bancos, associações de moradores, sindicatos trabalhistas, clubes de futebol e de outras modalidades esportivas, etc. Então há uma infinidade de exemplos e observações a se fazer. E todas elas têm alguma características que as definem, né, como instituições sociais. Seria interessante, inclusive, estudar suas formas de organização, já que cada uma se organiza de uma forma diferente. E essa organização feita no espaço e no tempo. Como, por exemplo, a maioria das instituições de nossa sociedade funciona em locais especificamente planejados. Até uma cidade, ela pode ser planejada em função das instituições, como por exemplo, no nosso caso, Brasília. Brasília foi fundada, segundo os políticos da época, para que o Estado Federal pudesse se organizar melhor e ter maior proximidade com todos os estados da Federação, já que Brasília estaria no centro do país, né, no Planalto Central. Mas eu tenho meu próprio conceito sobre a questão de Brasília. Essa foi a justificativa que os políticos da época deram. Era uma justificativa de integração política. Só que, se você observar de uma forma mais ampla, Brasília ela é estratégica porque deixa os políticos, né, principalmente o Senado e o plenário, que é a base, o pilar dessa organização, deixam eles mais protegidos, porque como antes, as capitais antes de Brasília, né, como Salvador, Rio de Janeiro, a instituição ela estava organizada no centro, na capital de um estado, próximo do povo, próximo da população.
Então, no momento de inserção popular contra o governo estaria desprotegido. Então, ele colocado em Brasília, ele colocado naquele polo ali, até que a população, até que os estados, a população em si, ela se mobilizasse contra o governo e se deslocasse até lá, daria tempo do parlamento e do Senado se defender. Se defender, eu estou dizendo de uma forma militar, tá? Para a defesa da instituição, contra uma ação popular. Esse é o meu ponto de vista. O ponto de vista da construção de Brasília, o real objetivo para mim seria essa questão de defesa da instituição política contra uma investida popular. Então a arquitetura, o vestuário das pessoas, o espaço de alocação de determinadas coisas, geralmente são organizadas em função das específicas finalidades da instituição. Então tudo tem um contexto, tudo tem um propósito, tudo está bem ligado e bem organizado para a função, né, e para o funcionamento de uma instituição. Outro exemplo, a arquitetura de um hospital, as vestimentas dos funcionários desse hospital são muito diversas em comparação de uma escola. O horário, o controle do tempo, o tempo são diferentes, né, entre eles, tanto numa escola como para o hospital, como para um trabalhador de uma fábrica, como um presidiário, né, dentro de um presídio. Então, cada uma dessas instituições tem suas regras, tem suas normas, tem uma conduta própria. E um clube de futebol, tomando como outro exemplo, tem certos aspectos diferentes daquelas de uma universidade. Enfim, seria interessante fazermos uma pesquisa sobre as instituições, sobre os seus espaços, seus controles de tempo, a forma de relação interna que as pessoas realizam nesse espaço, né? E trago também um estudo de caso. As instituições que fazem as regras, né, de acordo com os seus interesses, isso tomando por base o esporte. Se o esporte seria um jogo, ou o que seria um jogo de fato. Então a principal diferença entre esporte e jogo é que o esporte é um jogo que foi institucionalizado através das ligas, das federações e confederações que o organizam, fazendo com que as suas regras sejam universais, permitindo entre as pessoas de lugares diferentes uma comunicação através das culturas, que são tão amplas, tão diferentes, né? Para facilitar uma comunicação através das regras. Tem uma lenda que diz que nos primórdios, né, do futebol, um dos jogadores foi expulso pelo juiz e não tinha ainda os cartões, né, o cartão vermelho e o cartão amarelo. E como o juiz e o jogador desse time eles eram de idiomas diferentes, o jogador ele não estava entendendo que tinha sido expulso. E aí gerou uma confusão, gerou um desentendimento e tal. E a partir daí se criou a dinâmica do cartão. O cartão amarelo e o cartão vermelho. Porque independente do idioma, seria fácil a comunicação entre juiz e jogador. Só para você ter uma ideia, né? Da questão das federações, das organizações, né? E as instituições do esporte. Durante muito tempo, e principalmente no final da década de 60, os grupos políticos dominantes viram na educação física, e principalmente no esporte, um grande instrumento a ser utilizado na instituição escolar. A União Soviética fez isso na época da Guerra Fria, os Estados Unidos também implementaram isso. As ligas esportivas estudantis nos Estados Unidos são fantásticas. Eles têm isso atrelado à educação, à escolarização, melhor dizendo. E isso tinha uma função de selecionar os estudantes com mais aptidão para que se pudesse formar um exército forte e saudável, desmobilizando possíveis forças opositoras ao sistema, surgindo uma identificação entre esporte e nacionalismo.
e o nacionalismo como uma paixão nacional, né? É importante ressaltar que ambos possuem regras, tanto o jogo como o esporte. Mas as regras do esporte são oficiais e as regras do jogo não podem ser modificadas conforme os interesses e necessidades do grupo que o joga. E seja qual for o jogo, seguimos conforme os interesses, né, e necessidades de nós mesmos, daquilo que vai nos favorecer, e muitas das vezes essas regras mudam durante a partida do jogo. No jogo da vida, nem todos têm as mesmas oportunidades. O time da sociedade, na maioria das vezes, é desunido e cada um joga por si e não pela coletividade. Observe a diferença entre um esporte que tem as suas regras, que tem um objetivo comum e seus participantes, né, agem de forma coletiva, e o jogo da vida, tomando por base as instituições, né, eles têm o seu próprio interesse. E no meio da partida, essas regras elas podem ser modificadas para satisfazer um interesse. E dentro desse jogo, as oportunidades não são para todos. Só se passa a bola para os melhores. Como exemplo, né? Os mais bonitos, os mais ricos, os mais hábeis. São eles que têm as melhores oportunidades. E onde estamos aprendendo isso? Na escola de uma forma geral ou só nas aulas de educação física? Por acaso estamos aprendendo isso em casa, quando os pais dizem que não se pode perder, porque a vida é competição e que o mundo é dos mais fortes? E de que lado nós queremos estar? De qual lado queremos fazer parte? Queremos mudar o atual sistema ou queremos fazer parte dele? E por fim, quem faz a regra do jogo da vida? Então eu termino, né, esse tópico sobre formação social e dinâmica institucional com esses questionamentos, com essas análises que você pode fazer. E principalmente eu acho que o mais significativo é essa questão das oportunidades. Você vai esperar pelas oportunidades ou você vai criar suas oportunidades? Você já nasceu com oportunidade? E dentro de oportunidade, o lado que nós queremos estar, né? Você vai ser uma pessoa que vai tentar mudar o sistema ou simplesmente vamos nos acomodar com o sistema? E a partir do momento que você entende quem faz a regra do jogo, você passa a jogar melhor, você passa a ter suas estratégias mais elaboradas. Eu costumo dizer que eu sou contra o capitalismo, mas infelizmente eu preciso conviver com ele. Mas eu não vivo as regras desse jogo capitalista. Eu vivo à margem dele. Isso é um exemplo meu, né? Você tem que criar os seus próprios exemplos. E de que forma você vai participar da dinâmica social dentro das instituições. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido útil e produtiva para vocês até aqui. Continue assistindo às nossas aulas, continue fazendo suas pesquisas. Suas dúvidas, deixa aí nos comentários. O professor está aqui para te ajudar. Fiquem todos bem. Nunca se esqueçam, jamais se esqueçam de que conhecimento é poder e conhecimento adquirido ele tem que ser colocado em prática. A todos um muito obrigado e até uma próxima.